Eu acho que não, o time não é que sofre nas costas dos laterais por conta da debilidade. O rival também joga. O rival também analisa, o rival também é inteligente, o rival também tem um alto nível para jogar. Hoje jogamos a Libertadores, que é a competição mais importante da América. Outro jogo muito grande, Flamengo e Peñarol, olha a história. Eu não posso ser simpático para ti e falar do Peñarol, porque eu estou acompanhando 99,9% de Flamengo. E o 1% que sobra um pouquinho, ela é para minha esposa, que tem que aguentar um cara chato, que perdeu o jogo de domingo, que chegou em casa muito mal, que não conseguia conversar com ela, e que talvez não fosse o marido que ela gostaria que tivesse. Pelo amor e pela torcida do Flamengo. Porque eu também sou torcedor do Flamengo. A minha esposa também é torcedora do Flamengo. E a gente sente. Então ela teve que me aguentar esses dias todos para angariar energia. E talvez esse carinho, para falar um pouquinho mais de humanidade, tenha sido dado a ela também, porque ela me acolheu. Tá aí o professor Tite desabafando depois do jogo. A gente viu o Gerson, que falou também sobre os problemas que enfrentou, estava com dor de cabeça no final do jogo. Rossi, que pegou muito, lembrou o Raul. E o Prates estava até me falando agora, pode ser o Raul dos tempos modernos? Pode, se continuar assim, pegando. Né? Raul jogou... Fijol. Fijol foi o goleiro do Flamengo. Lembrou Diego Alves. Tem algumas diferenças. Diego Alves teve algumas atuações. Campeão da Libertadores de 2019. 19 contra o San José, primeiro jogo da Libertadores, pegou demais. Que grande atuação do Rossi, hein? Pegou cada bola. Vamos para La Paz? O Fernando Campos, nosso amigo Donan, está lá e vai trazer para a gente... Está lá na colina aí. Cenário, né? Ele está perto da colina ali, da montanha. Não, está no alto daquela colina. É. E o Donan acompanhou, viu tudo de perto, estava lá, vai trazer para a gente mais informações, porque Tite passou mal, jogadores cansados, um com dor de cabeça, mas o Flamengo passou, Donan. Bom dia. Muito bom dia, Abel, Eugênio, Prates, Breiler, fã de esporte. Pois é, o Flamengo perdeu o jogo, mas venceu a batalha. E que batalha, o time foi guerreiro. Passando algumas informações, né? Alguns casos mais preocupantes após o jogo. O primeiro, o ônibus do Flamengo sofreu uma emboscada, né, de vândalos, torcedores, né? Entre aspas, da torcida do Bolívar. Foi apedrejado, mas todo mundo bem, né? Ninguém se machucou. Esse foi uma pauta negativa que aconteceu depois da classificação do Flamengo. E como você falou, o técnico Tite, né, por conta da altitude, o efeito da altitude, teve a sua frequência cardíaca elevada, a arritmia, né? Quando chegou ao Rio de Janeiro, ele já foi diretamente para o hospital e está internado, né, numa recuperação. Né? A gente espera, né, que o Tite esteja 100% em breve. E eu pego muito, Abel e amigos, o que o Gerson falou. Jogar aqui é sinistro, e é sinistro, não é brincadeira, né? A gente viu isso ontem dentro do campo, não dá para a gente pedir uma atuação convincente, um Flamengo envolvente, um Flamengo equilibrado, quando você tem 3.640 metros de altitude, contra uma equipe que sabe jogar dentro de casa, utilizando os efeitos da altitude, e com um time que tinha 7 desfalques, com um time que vem mostrando no nível do mar uma dificuldade muito grande na parte física. Ontem, jogadores extenuados, exaustos desde o primeiro tempo. O Gerson, por exemplo. O Gerson não conseguia baixar para fazer a recomposição e ajudar o Varela. O Pulgar não conseguia fechar aqui por dentro. Isso deixava o Varela a todo momento em dúvida ali pelo lado direito, né? Sempre tinha um jogador nas costas do Varela. O De La Cruz botando a mão na coxa também, não sendo aquele jogador que a gente conhece. Então, assim, você tem um impacto da altitude. Se perde fôlego, se perde energia. A gente pode debater como foi a atuação do Flamengo. Eu acho até que o Flamengo, no primeiro tempo, teve uma postura madura e inteligente. Conseguiu cozinhar o jogo, não sofreu tanto, teve algumas oportunidades durante o jogo, teve oportunidade com o Gerson cara a cara, teve oportunidade com o Ayrton Lucas, teve oportunidade no final do segundo tempo com o Luiz Araújo, que ele poderia ter cruzado para o Bruno Henrique, teve oportunidade com o Carlinhos. Não foi um jogo tão ruim do Flamengo. O Flamengo fez o que deu. O Flamengo foi muito guerreiro, o Flamengo se entregou e conseguiu superar,
né, esse contexto adverso da altitude e está classificado. Tem mais o que comemorar. Agora vai enfrentar o grande Peñarol nas quartas de final. Abel, estou aqui à disposição para a gente bater um papo. Olha, concordei com 99,9%. E aquele 1%? Você nunca concorda 100% com ninguém, do Wesley Abel. Safadão? Por que você não concordou? Você sempre quer arrumar algum Quer saber problema. qual que é o 0,1 que eu discordei? Quando ele falou assim, o Bolívar sabe jogar em casa. Esse Bolívar não sabe jogar nada. Que time ruim de bola! Que time ruim de bola! Discordo, por isso que é bom. Ô, Abel. Diga lá, amigo. Ô, Abel. Tecnicamente não, ruim, hein? é um time limitado. Sim, time Ele concorda limitado, comigo, viu? tecnicamente, não dá pra gente negar isso. Mas, nitidamente, é um time que sabe explorar as inversões, ele traz a bola para um lado, vem para o cruzamento para buscar o segundo pau de novo. O Flamengo sofre um gol nas costas do Ayrton Lucas. E a gente vem falando, desde que a gente chegou em La Paz aqui, todos nós aqui no programa, dessa fragilidade do Flamengo no jogo aéreo, dessa fragilidade que o Flamengo tem no seu setor esquerdo, entre Léo Pereira e Ayrton Lucas, e os adversários exploram isso. O Luiz Araújo, esse é um cara, gente, que ele é descomunal. É um jogador que precisa ser muito valorizado. Eu fiquei assustado com a atuação do Luiz Araújo aqui ontem. O que ele estava correndo na altitude é um tanque, é um jogador que equilibra essa equipe fisicamente, extremamente competitivo, e mesmo com a altitude correndo. No lance do gol, foi o único lance que ele não conseguiu salvar muito o Ayrton Lucas. Ele poderia ter voltado um pouquinho mais para acompanhar o Bruno Sávio. Então, quando eu falo sobre uma equipe que sabe explorar os efeitos da altitude, não tem muito a ver com a parte técnica, tem muito a ver com o estilo de jogo, com os cruzamentos, com chutes de média e longa distância. Gente, o Rossi ontem teve uma atuação heróica, uma atuação para ser lembrada aqui. E a gente tem... É uma tela, é isso, Leão, que você estava me dizendo? Para falar um pouco mais dessa deficiência apresentada pelo Flamengo em jogos recentes. Tá aí, ó. 56% dos gols sofridos pelo Flamengo em 2024 foram em jogadas de bola aérea, então mais da metade. 32 gols sofridos no total, 18 em jogadas de bola aérea. Eu entendi perfeitamente o que o Donan explicou agora, que apesar da falta de qualidade técnica de alguns ou de muitos jogadores, os caras sabem o que fazer. Entre aspas, que assim? tiveram vários escanteios, sabendo dessa deficiência do Flamengo, em vez de cruzar a bola direto, eles queriam dar 2, 3 toquinhos, jogada ensaiada que não funcionou nunca. Na minha visão. Escanteio curto, amigo. Funcionou algum? Não funcionou nem o curto nem o direto, né? O time não fez gol de escanteio. Direto não foi quase nenhum que eles cobraram. Mas as estatísticas mostram que apenas 3% dos escanteios diretos no futebol mundial se transformam em gols. Quanto por cento? 3%. Só? 3%. E quando tem o escanteio curto, essa média sobe para 7%. Porque você cruza de uma posição melhor, com melhor ângulo para o cruzamento. Quando você tem Scarpa cruzando, Veiga, melhora. Zidane. Agora, quando você tem aqueles caras lá do Bolívar, essa estatística deve cair para 0,2%. O campo do Hernando Siles, ele tem uma questão que atrapalha muito o jogo técnico, né? É um campo duro. A bola quica muito. Eu acho que também pela altitude, né? É muito difícil, você não consegue nunca dominar num toque só. Tem que dar 2, 3 toques para poder. E o gramado estava muito irregular, Eugênio. Também, né? Também muito irregular. A gente via isso, né? Com gramas até um pouquinho diferentes, dependendo do lugar do gramado. Mas o que o Donan dizia agora há pouco é que o Bolívar entende que tipo de estratégia usar jogando em casa contra times que não estão acostumados à altitude. É a bola levantada na área e também é o chute de longe, que é outra situação que o Bolívar usou muito ontem, que causou muitos problemas. O chute da intermediária era um chute sempre muito perigoso, inclusive depois entrou o outro Vaca, né? O Henry Vaca também chutando. O Ramiro já estava chutando desde o primeiro tempo. Canhoto. O Henry entrou e também chutou e deu muito trabalho ali. Obrigou o Rossi a boas defesas. Então, saber jogar na altitude de acordo com as circunstâncias, acredito que passa muito por aí, né? Que estratégia eu posso usar diante de um adversário que está acuado? Agora, eu acho que teve um grande erro na montagem do time do Bolívar ontem. Se uma das principais estratégias é levantar a bola na área, você não pode deixar o Fábio Gomes aberto da ponta esquerda. Não, mas foi ele que fez a inversão do gol. Tudo bem, ele fez a inversão do gol. Ele fez o passe para o gol. Só que você cruza 70 bolas na área e o Oviedo é uns 15 centímetros mais baixo que ele. Em detalhe para você, 91 tá fora. O atacante alto estava jogando de ponta esquerda. Esse é o lance do gol, né? A gente vai ver lá atrás
A bola invertida por trás da zaga para a entrada nas costas do lateral esquerdo, Ayrton Lucas. O gol que aconteceu ontem, que o Flamengo sofreu ontem, para a entrada do Bruno Sávio, que toca de primeira. É uma jogada trabalhada aqui, houve uma ultrapassagem, né? O Sagredo, lateral, ultrapassou, puxou a marcação do Varela, e aí o Gerson vem para recompor, para marcar o Fábio, só que o Fábio dá um corte para dentro, ganha espaço, e no que ganha espaço, do outro lado, nas costas do Ayrton Lucas, aparece o Bruno Sávio para fazer o gol. Já aconteceu outras vezes? Sim, tem acontecido regularmente o Flamengo sofrer gols com esse tipo de cruzamento. A bola invertida da esquerda para a direita nas costas do lateral. Olha aí, contra o Palmeiras, um lance parecido, Copa do Brasil. Não é exatamente igual, mas o ponto de cruzamento é basicamente o mesmo. E, de novo, um jogador que vem de cabeça lá nas costas da defesa para fazer o gol. Agora, eu nem lembro, esse valeu ou esse... Valeu. Esse valeu, né? Esse do Botafogo é mais parecido ainda. Olha lá atrás, é o Matheus Pontes. Cruzamento mais ou menos no mesmo lugar, nas costas da defesa, gol marcado pelo Botafogo. Então, mas esse o Botafogo faz contra todo mundo. Sim, o Flamengo está tomando de todo mundo. É verdade. Né? Olha só, essa bola é muito parecida com a bola ontem, inclusive de cabeça. Né? E esses dois lances, né, Eugênio? O gol do Matheus Ponte e o gol de ontem do Bruno Sávio, com a defesa posicionada. Eu acho que essa talvez seja uma grande diferença. Contra o Palmeiras, a defesa, a bola sai parcialmente, a defesa está saindo e tem de voltar, né? Então, esse gol de ontem... Só que tinha mais gente, né? Contra o Palmeiras tinha mais gente na área. Ontem eram uns 4. O Flamengo estava com 2 linhas de 4. Uma pergunta para o Donan, para todos nós aqui. Porque... E aí depois, até pelo gol, desculpa, Abel, só depois do gol é que ele coloca mais um zagueiro, que já deveria ter feito antes. Davi Luiz, né? Ele coloca uma linha de 5 na reta final do... As entradas do Davi Luiz e do Bruno Henrique eram mandatórias, mas eu acho que elas demoraram a acontecer. Então, era mais ou menos isso que eu ia perguntar. A gente está falando de um problema que tem que ser corrigido, tem que ser mesmo, porque o Flamengo segue nas 3 competições. Se quiser ser campeão, ele tem que corrigir os erros e melhorar. Mas quais foram as virtudes? Porque já falamos do Bolívar, de méritos e de problemas do Bolívar apresentados ontem, mas o Flamengo, de qualquer maneira, ele segurou o Bolívar, levou um gol só e passou. Teve méritos. Quais foram para você, amigo Donan? Primeiro, assim, só para... Acho que é importante falar. O Flamengo tem esse problema com essa bola invertida, né? O cruzamento ali nas costas do Ayrton. Mas ontem você conseguia notar nitidamente a dificuldade que os jogadores do Flamengo tinham para fazer a dobra e voltar nessa recomposição. Aí é uma questão de saúde. Faltava fôlego, faltava energia para fazer esse vai e vem. O Gerson, por exemplo, não conseguia baixar, como eu falei no início. Ele não conseguia ajudar o Varela. O Pulgar também muito fora de ritmo. Isso deixava o Varela em dúvida e a todo momento tinha um jogador do Bolívar nas costas do Varela. Pode perceber isso, principalmente no primeiro tempo. Então, acho que dá para dar um desconto dentro da análise. Para citar virtudes, primeiro, sim, antes da virtude, eu acho que é importante o que o Abel falou. Eu também tive a percepção, olhando um time que estava sem a parte física, estava completamente exausto, eu achei que o Tite demorou para mexer. De La Cruz fora do jogo, o Carlinhos fora do jogo, o Gerson fora do jogo. Aí depois ele vem, principalmente com o Davi Luiz, faz um 5-4-1, e coloca o Bruno Henrique. Acho que o Bruno Henrique foi um jogador que já deveria ter entrado até antes. Na minha escalação ideal, ele seria o titular. Mas, segundo apurei, com membros aqui da comissão técnica do Flamengo, existia uma cautela maior com a parte física de um jogador que não está conseguindo ter sequência e que precisa ser preservado. Então, por isso não foi titular. Tanto que, se vocês forem reparar, quando o Bruno Henrique entra, ele até tem uma mudança de posicionamento com o Gerson. Primeiro ele começa jogando um pouco mais de lado, depois fechando mais, o exatamente. Gerson fica mais depois à frente ele o Bruno fecha pela direita. Quando entra depois, tem a substituição entre o Everton a ideia era... Araújo, aí o Everton fecha e o Bruno passa a ser o homem mais avançado. A ideia era preservar o Gerson. Para o Gerson não ficar fechando, porque ele não aguentava mais. Ele estava exausto. Por conta disso. Sobre virtude, além da gente falar de atuações individuais, o Rossi muito bem, o Léo Pereira foi bem no jogo, do lado esquerdo, um zagueiro seguro no Flamengo, o Léo Ortiz, um guerreiro também ali como um primeiro homem de meio campo. O Luiz Araújo, não preciso nem falar, é um jogador que não tem grife, mas é um jogador que se colocou como titular do Flamengo, por tudo que ele entrega.
pela capacidade que ele tem de ser vertical, de ajudar na marcação, de acelerar o jogo. É impressionante como ele é um tanque de competição. E eu acho que o grande mérito foi principalmente no primeiro tempo, quando o time tinha um pouco mais de fôlego, de jogar um pouco mais próximo, de tentar preencher um pouco mais o meio campo, de tentar cozinhar o jogo. E até teve uma oportunidade ou outra. Acho que esse foi o mérito, né, do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, até uns 59 minutos, né, eu não lembro agora qual foi o minuto do gol do Bruno Sávio, mas até ali achei que o Flamengo fazia um jogo inteligente, tentando passar o tempo. O Tite a todo momento colocava a mão na cabeça, ó, inteligência, vamos pensar. Eu acho que o Flamengo conseguiu fazer isso quando o fôlego permitiu. Depois que tomou o primeiro gol, aí foi uma pressão, foi um sufoco. Mas eu confesso, amigos, que eu já esperava o Flamengo perdendo. Eu achei que o roteiro foi o roteiro esperado e ontem o que o Flamengo tinha que fazer era se classificar. E se classificou. E sendo justo, não fui eu que falei como você, que o Flamengo demorou para fazer as trocas do Tite. Foi o Eugênio que falou, né, Eugênio? Uhum. E acho que Mas todo mundo faz. concorda, né? Sim. Concorda, Brilha? Sim, sim. E a gente realmente precisa ressaltar, porque pode parecer um detalhe ou só que o Flamengo sofreu, mas o goleiro faz toda a diferença jogando na altitude. O Rocher, no ano passado, quando o Inter foi lá e venceu o Bolívar, foi o grande nome. Foi mesmo. Fez defesas espetaculares e o Rossi fez a parte dele. O Rossi fez 7 defesas, igualou o Diego Alves como goleiro do Flamengo com mais defesas em jogo de mata-mata da Libertadores. Diego Alves também fez 7 defesas contra o Defensa e Justiça em 2021. E o Diego Alves, que é o recordista em defesas pelo Flamengo em Libertadores, 8 defesas contra o San José de Oruro, também na altitude, em 2019. Defesaças, né? Então, o Rossi fez ontem, né? exato, e o Diego Alves está entre os goleiros históricos do Flamengo, bicampeão da Libertadores, do Brasileiro, e o Rossi se colocou nesse patamar. O Rossi conseguiu ter uma atuação para realmente não haver nenhuma discussão sobre a titularidade dele, sobre a importância que ele tem para o time, e foi determinante. E as defesas que ele faz são difíceis, não são só defesas ali protocolares. Ele realmente salvou o Flamengo. Foi o herói, é o hero of the match. E é o seguinte, não sabemos se o Flamengo será campeão, mas praticamente todos os campeões, se a gente pensar de times brasileiros só, sempre tem o goleiro em um jogo Claro, ou dois. tem que ter. Aí nós vamos falar de São Vitor no Galo, vamos falar de Marcelo Groi no Grêmio, vamos falar de Marcos no Palmeiras, vamos falar de Cássio no Corinthians, vamos falar de Diego Alves, Do Fábio, no passado. Fábio no Fluminense. Sempre Pode você falar vai de ter que ter- Pode falar de Real Você vai Madrid. ter gol, Bom você ponto. vai ter jogo que seu time vai ser Olha o que deu agredido pra na fazer. Libertadores e o seu goleiro vai salvar. E ainda tem um outro ponto do Rossi, que foi saber fazer o que o Flamengo precisava, que era ganhar tempo. O Rossi ontem foi nota 10 no gol e na catimba. E aí, a Você catimba... gostou da catimba dele? Não, uma atuação impecável para mas mim. eu queria- Cada Porque tiro quando é um de meta adversário aí, que faz você mostrasse catimba, ao fã de quando é um esporte time estrangeiro que faz catimba, a gente senta o dedo aqui, né? É isso aí. Absurdo a É isso. catimba. Mas Você quando tem é um toda time razão, brasileiro que Eugênio. faz, Toda tá razão. tudo lindo. Não, mas Eu toda acho que razão. faz parte. Libertadores faz parte. Não é só a Faz gente. Faz parte Os para um time ou jogadores pro outro. também reclamam. O Arrebentou. time brasileiro, quando, mas faz quando o parte. estrangeiro faz catimba, reclama. Que nem a seleção brasileira feminina foi para as Olimpíadas, fez catimba Não, mas pra não- caramba. mas- A gente achou lindo. Mas E no- aí, quando precisam ganhar, aí estão Mas gastando tempo. É isso No aí. caso do Rossi, os fins justificam os meios. Por quê? Jogando na altitude. Ah, é? Não, jogando... No caso de todo mundo, pô. É para todo mundo. Ué, Eu sou contra o discurso de não pode jogar na altitude. Olha, é difícil, há adversidade, mas os times bolivianos são de lá, têm de jogar na altitude. Claro. Mas é preciso usar artifícios para isso. Então é oxigênio, é chegar no dia do jogo. E a cera, nesse sentido... Mas você está falando como se a cera fosse só na altitude. Os Não, caras não, fazem não, cera em não tudo é. que é lugar. Cera de no uma- nível do mar também. Mas no contexto de ontem, foi um recurso valioso para o Flamengo. O Rossi soube jogar com isso, e o Rossi é argentino, um cara experiente, um jogador... Escolado, né? Escolado. Escola Argentina de catimba. Na- São as duas melhores escolas de catimba, a uruguaia Não, e a argentina. O nota- Brasil é iniciante E, nisso. ele foi nota 10, não só na catimba, mas no gol, fazendo Agora, gol de defesa. deixa eu trazer um dado interessante que mostra muito da dificuldade do jogo ontem. Dado do Opta, do Instituto Opta, que inclusive fornece dados aqui para o nosso ESPN, Data ESPN, True Media, etc. O Flamengo acertou
84 passes no jogo de ontem com o Bolívar. O menor número de um time brasileiro em um jogo nas últimas 10 temporadas de Libertadores. Seja na altitude, na baixa altitude, 84 passes certos apenas no jogo de ontem. E o Flamengo é um time de toque de bola. O Flamengo é um time de muita qualidade de toque de bola. Mesmo assim, teve 2, 3 chances de gol. E repito, ontem... Só levou 1. Ontem, além da altitude, o gramado dificulta o toque de bola. A bola muito viva. O gramado do Maracanã também não está nenhuma maravilha. Mas é melhor. Bem lembrado. Porque a bola não quica tanto. Bem lembrado. Tá melhor, a bola não quica tanto. Você vê que o Fluminense toca a bola. Pá, pum, vai no pé do ganso, dá de letra, dá de calcanhar, dá de 3 dedos aqui. E tal. É diferente. Eu estou colocando do gramado duro. Da bola que cai, você não conseguir tocar de primeira. Essa é uma dificuldade. Agora, com relação à dificuldade, você falava do goleiro. Gente, Libertadores não é fácil. Vocês têm mania de olhar para o adversário e falar, isso aí é fácil, a gente passa por ele de qualquer jeito. Os brasileiros são assim mesmo. A gente vai passar sempre com facilidade. Nada é simples. Tem sempre dificuldade. Os brasileiros. Isso concordo com você. Os últimos 5, 6 anos só dá Brasil. E como é que você falou aí? A gente listou aqui que você não tem ideia. 15 goleiros que foram decisivos. Esqueci de falar um também, histórico. O Everton no Palmeiras. Então, goleiros decisivos. Mas você citou a Olimpíada. Eu adorei a cera, a atuação do Rossi ali com a catimba toda. Mas o árbitro também, 5 minutos aí de tá. acréscimo. Isso aí eu tô com você, Breno. Ali tem isso razão. Daí, mas é o padrão Libertadores. A gente não tá vendo o Libertadores. Não. O tempo de... Isso é um erro. O Prat, pode ser um erro ou não. A gente precisa entender como funciona a arbitragem. Mas peraí, na Libertadores, dificilmente vão dar mais do que 5. Você gasta, vamos dizer, 12 minutos. Aí você vai dar 4 ou 5 de acréscimo. Eu não 12 concordo. minutos? Peraí. Vou dar um exemplo. 3 ou 4 tiros de meta que ele deu. A arbitragem de Libertadores, não vai marcar a chamada faltinha. Tudo bem. Esquece. Okay, agora, pode te dar um cartão vermelho com 10 segundos de jogo. Como aconteceu ontem lá no... Com a advíncula. Se ele achar que você passou do ponto, ele vai te dar um cartão vermelho e você vai ficar assim. Tá certo. O brasileiro nunca daria. Tá certo. E outro, acréscimo, para passar de 5 minutos, só se o jogo ficar parado meia hora. Eles não dão. É uma característica. Se você for olhar... Lá na Premier League também, dificilmente vai dar mais do que 5 minutos. Não, mas é uma questão de... Podia dar mais 5, mais 10, que não ia fazer mais gol em São Rossi. É um problema da FIFA, porque se numa competição, nas Olimpíadas a gente viu acréscimo de quase 20 minutos. A FIFA não consegue padronizar a arbitragem. Mas não é só no tempo de acréscimo, não. O Donan tá falando pouco, gente. O Donan tá lá, tá com o olho vermelho, tá todo vermelho. O Eugênio tem razão. Tá o nariz escorrendo e não consegue falar. Antes do Donan falar, o Eugênio tem razão. Esses acréscimos monstruosos foi só na Copa do Mundo e na Olimpíada. Nenhum campeonato no mundo, os caras dão 15, 20 minutos. Tem razão. Eu acho que isso aí, no caso das competições Comebol, isso favorece quem gosta da catimba. Que não é de hoje, é sempre assim. Mas o que só mostra... E a catimba, a cera compensa. O crime compensa? A cera compensa no futebol. O jogo compensa, então. Compensa jogar bola. Mas só o time que faz cera, ele faz o jogo ficar parado por 15, 20 minutos. Sim. E o acréscimo é no máximo de 5. Isso só reforça... Isso é histórico. Isso só reforça a cancha do Rossi, que sabendo disso tudo... fez ali o jogo dele e o que era o Flamengo precisava. Foi um tempo valioso. O que eu estou falando aqui não é que eu concorde, não, Abel. É o que eu vejo. É o fato. É o que eu testemunho. Perfeito. Mas Amigos, só faz cera quem tá na frente. Também, quando você dá 15 minutos... na frente, tem que jogar bola. Quando você dá 15 minutos de acréscimo, o mundo cai. Todo mundo... É um absurdo dar 15 minutos de acréscimo. É o antifutebol. Até empatar, não é isso? Até empatar. Mas deixa o Donan falar, porque o cenário dele tá uma maravilha. Olha só. Adorei aquelas colinas. E ainda foi pro terraço. Ele já tá alto. Ele ainda foi pro terraço do hotel lá. Não, vídeo gritaria no estúdio, coisa desagradável. Exatamente. Aqui na zona sul de La Paz, meu querido Capitão América. É lindo, né? Zona Sul. Lá em cima, 4 mil metros de altitude. Eu pensei que o Donan gostasse mais da Zona Norte. Tem história lá também. O que tem a ver? Fala, Donan. Tem que respeitar a ESPN, né? Que é a estrutura. A gente vem aqui e bota a estrutura pra gente. Agora, deixa eu te falar um negócio. Quando vocês falam aí de cera, eu vou te falar um negócio. Com altitude, eu sou a favor da cera. Tem que fazer o tempo passar. Como assim? O antijogo. Donan tá comigo. É mais um brasileirinho defendendo o antijogo aqui. Como assim? Claro. Gente, os jogadores estavam exaustos. Tinha que deixar o tempo passar, tomando pressão. O Flamengo recuou muito no segundo tempo, quando vem no 5-4-1. Não conseguia segurar a bola. Olha a estatística que o Eugênio trouxe. Número de passes certos. O Flamengo não conseguia
né, trocar passe e envolver. Aí você não tem um Pedro para sustentar lá na frente. A qualidade do Carlinhos é diferente. A característica do jogo do Bruno Henrique é outra. Então, assim, o Flamengo fez o que tinha para fazer. E achei que o Rossi, além das defesas, eu concordo com o Breler. Ele foi um monstro na arte de fazer o jogo passar. Né? Jogou com muita inteligência, o jogador ex-Boca. Oi. Então você está concordando com a Cera por causa das dificuldades de quem joga em La Paz, estava com um placar a seu favor e tal. Então eu te pergunto, vai um time, por exemplo, enfrentar o Peñarol, por exemplo. Isso, ótimo exemplo. Vai enfrentar o Flamengo, por exemplo, no Maracanã. O Flamengo com Arrascaeta, Pedro, o Gerson, o Flamengo com todas as suas estrelas. O Peñarol faz 1-0. 1-0. 32, 35... Aí o Peñarol, com todas essas dificuldades, jogando fora, pode fazer sua cera, não tem problema. Pode também, tem o direito. Ou é só... Não é? Vai fazer. Tem o direito, a cera é válida. O São Paulo enfrentando o Botafogo no Newton Santos, o Fogão cheio de estrela. Aí, Lucas, 1-0. E agora? Tricolor pode fazer sua cera. Pode, tem o direito. O árbitro é quem tem de só reclamam de cera de um lado. Não, mas Abel, a cera só acontece porque há leniência, a permissividade da arbitragem. O dia que não acontecer, o dia que tiver padrão de acréscimos para esse tipo de artifício, aí os jogadores vão parar. Mas o Rossi usou da experiência ontem. Eu também faria. Que conhece não, Breler, o fã de esporte não pode... Não só o acréscimo, não. O árbitro tem outro... Tem algumas coisas... Tem outro artifício para usar, que é o cartão. Só que eles não... O goleiro... Não. Os goleiros Você em geral... Você nunca viu um goleiro ser expulso por causa de cera, viu? Por isso, deveria. Então, não existe isso. Deveria. Eu já vi. É raras vezes, mas já vi. O goleiro passa o jogo inteiro fazendo cera. Aí, aos 40 do segundo tempo, quando ele está fazendo cera mais uma vez, o árbitro vai lá e dá um amarelo. No que ele dá o amarelo, ele para mais 30 segundos o jogo. Para ele dar o amarelo, para ele lançar o amarelo. Eu quero ouvir Rafael Prats. É que o Rossi ontem foi hábil, porque ele usou todo o repertório de cera. Ele esgotou o repertório de cera. O fã de esporte não pode perder aqui, o Abel, o off que tem de virar on. Não, o Breler Pires, não pode ficar até sentado. Você vai caguetar o Breler? Vou porque o fã de esporte merece, né? Tem então que ter esse deleite. O on é on, o off é off. Exato, não, mas é um off do bem. O Breler Pires, acompanhando atentamente ao jogo, ele notou alguns artifícios utilizados pelo Rossi. E um deles, né, Breler, foi que ele utilizou ele passou a mão em parte do corpo. E você fez muito bem isso. O fã de esporte merece observar como que foi uma das ceras do Rossi que você tanto exaltou aqui. Não, mostra pra eles. Como que foi? Mostra lá. Ele tá filmando lá, tá no ar. Ele ia bater tiro de meta, ele dava o passinho pra trás. Agora eu vou. Não vou mais. Peraí, volta. Fazia assim, ó. E na hora que ele saiu passando assim... Não, tem aquele clássico. Aí, ele lembrou o Kiko, você assistia Chaves? Seriado famosíssimo, mexicano. Ele ia chutar aquele bolão dele, aí ele se preparava. Agora eu vou. Volta. Mas foi bem, usou o repertório. Não, essa daí... Melhor voltar pro Donan. Fala, Donan. Vamos, Donan, vai contigo. Não consegui ver a cena aqui, né? Você perdeu. Depois eu vejo. Foi maravilhosa. Quero ver essa cena aí. Deve ter sido fantástico, né? O Breler é um artista. E ele corre na altitude e eu que sou artista. Na nossa programação. É tudo pela empresa. Deixa eu te falar um negócio. Vocês estão falando muito da arbitragem aí, mas o senhor Yael Falcón Pérez, o argentino, ele acertou na expulsão do Anderson, no final ali, na velocidade com o Bruno Henrique, mas no primeiro tempo, se você reparar, pelo menos uns 3 cartões amarelos nítidos para jogadores do Bolívar em momento de contra-ataque ele não deu. Invertendo falta, isso aconteceu. A gente via nitidamente aqui do campo, só para falar além da questão aí dos acréscimos, né, que a gente está debatendo. E o que a gente pode debater também para o Flamengo é o daqui para frente. Porque foram semanas muito complicadas para o Tite. Rendimento, parte física, muitos jogadores lesionados, a lista é extensa, são 7, como a gente falou, Wesley, Vinha, Alan, Arrascaeta, Cebolinha, Gabigol, Pedro. Esses jogadores projetando a próxima fase com o Peñarol, muitos retornando. Então você já vai ter um grupo mais completo. Você vai ter uma recuperação da parte física dos atletas diante dessa sequência. Talvez uma virada de chave do ponto de vista de confiança. Porque perdeu o jogo, mas a batalha foi vencida. O Flamengo segue vivo.
nas competições. O Flamengo está vivo nas competições. Está brigando pelas taças ainda. E o principal, o Flamengo está no mercado. O Flamengo já contratou o Michael, o Flamengo tem negociação avançada com o Carlos Alcaraz, ex-Racing, Southampton e Juventus. O Flamengo tem negociação avançada com o Gonzalo Plata. Vai ser mais um jogador para o sistema ofensivo. Né? Tem um interesse no Alexandre, mas é uma negociação um pouco mais complicada. Então, daqui para frente, acho que hoje o sentimento do torcedor do Flamengo é alívio e uma esperança de que essa equipe pode crescer. Né? Tem qualidade para isso, tem uma comissão muito competente, tem um elenco muito forte. Né, passou por algumas adversidades agora na Libertadores e tem que se apegar, né? Tem que se apegar ao restante da temporada. Só completando, viu, Dona, antes de nos despedirmos de você, a gente falou mais cedo no programa, trouxemos a informação, inclusive com a postagem lá nas redes sociais do Flamengo, explicando o que aconteceu com o Tite, teve uma arritmia, não foi isso? Isso. Enfim, o Flamengo, ele tinha a opção de levar ao Tite para ser atendido, de repente ficar num hospital em La Paz, mas ele preferiu que o Tite fosse atendido durante o voo, que ele voltasse para o Brasil e assim que chegou aqui foi para um hospital, continua internado. Inclusive tem informações, até mensagem enviada pelo Pedro Henrique Torre. É isso, né? Foi o Pedro Henrique Torre, não foi? Está dizendo aqui, ó, ele passou mal, foi monitorado a viagem inteira pelo cardiologista e o Flamengo não viu sentido em deixá-lo internado lá em La Paz, até porque o problema que ele teve, a arritmia, era uma consequência direta da altitude. Então o Flamengo não viu sentido, não achou que seria adequado que ele continuasse lá. O quadro poderia se agravar com a altitude. Poderia até se agravar. Então ele foi atendido durante o voo. Como era algo clinicamente controlável, foi feito o atendimento na viagem e assim que ele chegou ao Rio de Janeiro, foi internado para ser cuidado por uma equipe especializada. Improvável que o Tite possa comandar o time no domingo. Domingo, o Flamengo joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, 8 da noite no Rio de Janeiro, né? Maracanã. Jogadores, e mais aí uma informação trazida, jogadores todos precisaram de oxigênio e vários passaram mal com tontura, náusea e dor de cabeça. Acho que o Donan também viu isso de perto, né, Donan? Sim. Jogadores muito cansados, o Gerson reclamou bastante, muita dor de cabeça. Né? Você viu os jogadores, de fato, sentindo os efeitos da altitude, mesmo com uma estratégia da comissão de chegar diretamente do aeroporto de La Paz para o jogo e foram embora logo depois. Né? E acho que foi a melhor também estratégia possível levar o Tite para ser atendido no Rio de Janeiro. E até nós aqui da equipe, ontem após o jogo, foi o dia que a gente sentiu mais os efeitos, né? Você sente um pouco mais cabeça pesada, uma dor de cabeça, um enjoo, né? Não é brincadeira, não. Como o Gerson falou, meu querido Abel, é sinistro, né? Quando você vem jogar aqui na altitude, mas para o torcedor do Flamengo, o final acabou sendo feliz e a gente vai seguir aqui, né, levando a repercussão da classificação do Flamengo durante a programação nessa parte da manhã, direto de La Paz, amigos. Tá bom, então, obrigado, bom trabalho aí, se cuida, Donan. Parabéns pelo trabalho, né? Parabéns pelo Não só trabalho. do Donan, como de toda a equipe que foi nessa missão aí, que não é fácil, não. Dura. E o Donan tem um fôlego privilegiado. Donan é nadador. É verdade. Inclusive foi formado na natação. Tem um histórico de atleta, clube. Como diria o outro, né? Tá bom, tá bom. Tava demorando. Eu já estive aí em La Paz, também passei mal, sei como é que é. Obrigado, amigo Donan, bom trabalho por aí. Boa recuperação para o Tite, né? Grande abraço, amigos. Ótimo programa. Valeu, Donan. E repetimos aqui, estamos aí torcendo que dê tudo certo, que o Tite se recupere o quanto antes.